Aqui é a Mônica, estou aqui no meu canal do YouTube e o meu canal é feito para falar de autismo. Mas de vez em quando, ou de vez em sempre, eu falo outras coisas também que estão muito ligadas com o autismo, porque ele está presente na minha vida tem 37 anos. Então tem dia que eu já penso assim, eu convivo muito mais com autismo do que com atleta de futebol, que era o meu sonho de trabalhar antes, né? Então eu já penso parecido. Então, assim, se eu falar, isso que eu tô falando aqui agora tem coisa a ver com a minha interação com meu filho. Ele me ensinou, na verdade meu filho me ensinou tudo que eu sei. Antes, eu não era a que eu sou hoje, né? Então eu posso falar que tudo que eu sei hoje foi ele que me ensinou. Então, quando eu entro aqui no meu canal, né, às vezes eu falo muito dele, mas assim, eu conheço muitos outros autistas, eu trabalhei na associação, fui presidente, eu me interesso por eles, eu leio muito sobre, né? Eu vejo vídeos dos autistas aí que são verbais, eu tenho conhecidos, então assim, eu mergulhei nesse negócio aí. E até esses vídeos que eu tô gravando aí, gente, é por isso mesmo. É porque eu acho que são assuntos interessantes, que às vezes quem fala de autismo fala de uma forma mais técnica, né? E eu posso ser técnica, tenho direito e capacidade, né? Mas eu prefiro mais falar de uma forma mais casual, contar com as minhas experiências. E por que eu falo do meu filho? Porque eu tenho direito jurídico de falar dele. Às vezes eu não gosto de falar dos outros autistas que eu conheço, né? Porque eu não tenho autorização dos pais para falar. E eu conheço eles, mas eles também não são verbais, eles também não me autorizaram. Então eu uso muito meu filho por causa disso, que com ele eu não vou ter problema. Porque hoje nós estamos com esses problemas todos aí, né? Tudo que você fala fora da cartinha dá problema, né? Então com ele eu não tenho esse problema. E aí eu comecei a gravar os vídeos, não sei o quê, e percebi que eu tinha que falar de psicanálise. Porque a minha vida inteira, desde que eu estudei psicologia, pelo menos, né? A psicanálise foi a minha paixão. Quando eu conheci a psicanálise na faculdade, né? Eu comecei a ler sobre e eu percebi, assim, problemas que eu tinha comigo mesmo, meu jeito de ser, né? Vergonha de ser diferente, que cada um é diferente, mas a gente sempre tá pensando assim, meu cabelo é liso, eu queria ele anelado, né? Então eu tinha esses problemas aí. E quando eu conheci a psicanálise, eu comecei a pensar, olha aí, não é que ela vai solucionar os problemas, não. Porque às vezes tem problema que não tem solução. Mas ela vai me ajudar a ficar numa boa comigo mesmo. E quando o Pedro teve o diagnóstico, por exemplo, de autismo, né? Foi o meu psicanalista que deu o diagnóstico para ele. Mas, com o correr dos anos, né? Acabou que o pessoal começou a discutir aí a validade de se trabalhar com psicanálise com autistas, principalmente os não verbais, que pressupõe-se que o autista tem que deitar lá que a pessoa, né? A pessoa tem que chegar lá no divã do psicanalista, sentar e ela falar. E o psicanalista vai pontuar para ela refletir e vai acabar que ela vai entender aquilo de uma forma legal. Com um autista não verbal não tem jeito de deitar lá no divã e sair falando, né? Então eu sei que a forma como a psicanalista usa os instrumentos para fazer essa análise aí são diferentes, né? Ela conhece um pouco a realidade da pessoa, ela bota a mãe para contar para ela coisas, ela comenta essas coisas com ele. Agora uma coisa que eu não vou mentir para vocês, psicanalista não gosta de falar o que acontece dentro do consultório dele, porque tem a ética da psicanálise. É o sujeito que está ali. Quem está de fora é quase que um padre, né? Uma confissão. Quem está de fora não tem que saber o que está acontecendo na dele. Mas como que eu via a coisa, né? Eu via que era diferente o jeito, de vez em quando ela me chamava, quando acontecia uma coisa. Uma vez eu ia tive uma briga horrorosa. Ele já tinha 14 anos, ele nunca tinha apanhado. Aí eu tirei o tênis que estava no pé dele, dei uma surra nele com esse tênis. Foi até legal, porque também nunca mais eu tive que bater nele e nunca mais ele discutiu comigo. O que ele estava aprontando, né? Claro. Mas aí ele ficou 2 dias sem olhar pra minha cara, e a gente foi lá pra terapia dele, né? Chegando lá, ele entrou, sentou no chão, no centro da sala e dando uma berrar, chorar mesmo.
E ele não era chorão. Ele era quando pequeno, né? Aí ela me pôs pra dentro, eu tive que contar a história, né? O que tinha acontecido. E aí ela falou com ele assim, olha Pedro, você vai me desculpar, mas sua mãe estava com a razão. Isso foi muito legal, porque a gente pensa assim, eu bati no meu filho porque eu perdi a razão. Eu não concordo em bater em filho. Não concordo. E quando a gente bate é porque a gente perdeu a razão. Mas às vezes a gente perdeu a razão, mas estava com razão. E você não consegue de alguma forma melhor, né, mostrar que você estava com a razão. E eu extrapolei, mas aí ela falou com ele, me mandou embora de novo. Eu acho que esse cara lá, ela conversando sobre isso com ele, né? Sobre o que tinha acontecido. E quando ele saiu, ele estava ótimo. E ele teve uma atitude que foi muito legal a partir disso. Por isso que eu sei que funciona. E funciona para o autista. Cada um resolve de um jeito. Olha como ele resolveu. Não, ele ficou mais de 10 anos sem usar tênis depois disso. Tênis virou um objeto muito perigoso. A mãe dele podia tirar o tênis do pé dele e enfiar o couro nele. Ele também parou de apanhar, porque eu nunca mais bati nele. Talvez ele dizia porque não tinha mais tênis para eu pegar, né? Então, esses detalhes que eu falo é que funciona, né? E por que a gente tem essa mania de falar assim, porque a psicanálise não é para autista? Porque a gente tem uma ideia preconcebida e o cara tem que chegar lá, deitar no divã e falar as coisas dele, né? Que o tempo da psicanálise é muito longo, que também não é verdade, que a psicanálise é sessão por sessão, se você não quiser voltar lá nunca mais, você não precisa voltar, você não faz contrato, né? Contrato físico, nada, ele é todo verbal. E por a gente ter essas ideias preconcebidas, a gente acha que não é para autista, né? Mas aí, isso tá ligado com o medo que a gente tem do diferente. A gente, na verdade, quer fazer terapia com os meninos, né, com os autistas, para fazer eles virarem pessoas normais. A gente quer que eles sejam normais. E a psicanálise não vai fazer eles serem normais. Ela vai fazer eles serem eles mesmos. Porque a psicanálise ela tem um respeito muito próprio e muito particular com o sujeito. Com o sujeito autista, com o sujeito deficiente físico, com o sujeito esquizofrênico. Qualquer sujeito é sujeito da psicanálise, né? E a gente tinha um pouco essa mania também de falar, né? Então aí o sujeito fica egoísta, porque ele vira um sujeitão, ele acha que é tudo dele. Não é verdade. A psicanálise coloca a gente num lugar que a gente percebe tanto, assim, porque a gente já tem a nossa cultura também, né? A gente percebe que o sujeito da gente, ele existe dentro do social. Isso fica claro nas sessões de psicanálise pra gente. Então, o meu sujeito vai até o limite do seu sujeito, do outro sujeito. Então, isso aí tanto faz o que a pessoa é, né? O sujeito dela é aquele ali que ela tem, né? E eu acho que isso para mim, a ferramenta da psicanálise, ela cola com a ferramenta que a comportamental usa. A comportamental, ela faz umas aplicações de rotinas para a pessoa se organizar melhor, né? Mas ela treina todo mundo com aqueles mesmos dizeres. Existem os manuais, os testes, né, de aplicação, que não divergem de pessoa para pessoa, são os mesmos. Então, assim, é um facilitador? Eu acho Eu amo psicanálise, mas eu não sou contra de jeito nenhum. Eu acho que é um ótimo facilitador. Mas a gente precisa prestar atenção que quando a gente só está treinando, o que a gente está fazendo? Inteligência artificial, a gente está criando inteligência artificial. E a psicanálise vai ajudar a completar isso aí. Eu sou treinada em rotinas para viver melhor em sociedade. Essas terapias ajudam muito a pessoa a se colocar na escola, em casa, né? Ajuda os pais, os professores. Mas é preciso que a gente faça essa coisa da pessoa saber que ela é um sujeito também. Que as coisas que ela aprende, elas são umas ferramentas muito legais. Mas ele precisa ser ele. Eu estava uma vez em uma palestra
com a Selma Sueli e o Vitor Mendonça, que fez uma opção diferente hoje, é a Sofia Mendonça, você é muito conhecido. Eu estava numa palestra deles lá, e era uma palestra para pouca gente, gente muito amiga e tal, e tinha uma mãe na plateia com um menino pequeno que era autista, um menino assim, de uns 4, 5 anos. Aí quando terminou a palestra, essa mãe tinha um vídeo do menino arrumando a cama dele. E o menino era uma gracinha, sabe, gente? Sabe esses meninos que você dá vontade de apertar assim, ó? E no vídeo, ela tava, eu não sei se era a mãe ou se era uma terapeuta dele, ensinando ele a arrumar a cama dele. Aí o menino deixava uma rusguinha aqui, a pessoa comentava. Ah, quer dizer, aqui. No fim, a cama dele estava de cenário de Hollywood. Mas alguma coisa me incomodou naquilo ali. Quando eu cheguei, o menino uma fofura lá, feliz porque a gente estava assistindo o vídeo dele. Quando eu cheguei em casa, tinha um negócio me incomodando. O que me incomodou? Um menino de 5 anos, você quer arrumar uma cama, igual uma camareira de hotel. Igual alguém que vai fazer um filmagem, um set de filmagem de Hollywood, né? Ele não pôde arrumar a cama do jeito dele, do jeito que ele queria. Porque o tempo todo, quem estava com ele ficava pontuando para ele fazer mais, para ele puxar aquele pedaço, pra puxar... Isso é desrespeito, para mim é, né? O que me incomodou foi isso. Era muito bonito, gente, uma gracinha, menina arrumando a cama, porque assim, eu também estou na cultura de todo mundo. Na nossa cultura, a gente acha chique uma cama muito arrumada, não sei o quê, um menino fazendo teatrinho na escola, no último dia do ano cantando no coral, né? A gente cobra isso dos filhos da gente. E autista às vezes, ou muitas vezes, né? Não tá afim desse tipo de coisa. Isso não faz parte do interesse deles, né? E a gente fica querendo colocar os meninos igualzinhos, a gente acha que tem que ser, né? E aí a gente produz um treinamento igual esse que eu vi com o menino, né? Eu ria muito da psicanalista do Pedro, né, doutora Bernadette, porque assim, ele ia no banheiro e eu queria arrumar o short dele, né? Ela falava, não, Mônica, se ele colocou o short embolado, o short é dele e ele tá usando o limite. Ele não deixou o pinto de fora, ele colocou o short, né? Se tá embolado ou se não tá, é o jeito dele. Então você tem que respeitar a forma dele fazer, né? É diferente do que a minha cultura, né? Que eu acho que tem que ficar tudo espichadinho, bonitinho. É diferente. Mas ele não tá incomodando ninguém, porque ele tá vestido de short, né? O que incomoda a gente aí já tem muito mais a ver com nossos inconscientes, nossos processos de sexualidade, né? O que incomoda a gente é a pessoa tá pelada. A gente não dá conta disso, que também às vezes eu acho que é um bobeiro, mas a gente não dá conta. Então, eu sei que, por exemplo, se o Pedro sair andando na rua pelado, né? Vai incomodar a vista de muita gente, né? Agora, se ele andar com um short embolado, se alguém se incomodar, é problema da pessoa. Porque ele não está agredindo a cultura, né? Ele está usando o short do jeito que ele achou que tinha que pôr, né? Então, esse tipo de coisa que a psicanálise promoveu em mim, promoveu no Pedro, porque o Pedro tem muitas reações, assim, por exemplo, lá na escola dele, numa época, o pessoal começou a aplicar esses treinamentos, né? Uma sala de alunos lá, que não era só autista, não. Eles tinham muita incapacidade com essas coisas da vida diária. Aí elas usaram aquelas figurinhas, né? Para ajudar os meninos. E a psicanalista do Pedro falou, Mônica, se o Pedro quiser, você deixa ele participar. Se ele não quiser, fala lá no dia a dia isso, né? Falei. E as meninas lá, muito bacanas também, me obrigaram a ele fazer, né? Aí um dia que precisou lá, com o aluno estava fazendo muita hora, ele queria ir embora, o Pedro, né? Ele foi lá e fez o negócio com o menino. Mas ele não aceitou o trabalho. Porque a verdade é que ele tem um jeito dele de mostrar as coisas. Ele tem um jeito dele de ser. E isso foi a psicanálise. Ele gosta do jeito dele ser. Ele não gosta de ficar... Eles ensinaram muitas coisas lá para ele nessa escola, de fazer assim com a mão, que aí significava uma palavra. Quando era do lado de cá era outra, aqui era outra. Às vezes eu brincava com ele, ô Pedro, fala quantas sílabas tem essa palavra. Aí ele fazia assim, que era o negócio da palavra, né? Mas assim, ele sabia fazer, só que ele não usava, porque assim, ele era um sujeito
que se aceitou. Aconteceu isso com ele, com a psicanálise. Ele aceitou o jeito de ser e ele criou as próprias formas dele de estar no mundo. Sem ficar agredindo as outras pessoas, né? Mas também não ser agredido pelo mundo, né? Esse filminho lá do vídeo que passaram do menino, o que me incomodou foi isso. Porque eu pensei assim, gente, olha que trem esquisito. O menino estava até feliz lá no auditório. O pessoal tá vendo o vídeo, a mãe dele estava com o coração pulando de alegria, né? Mas eu vi o vídeo inteiro, né? E me incomodou isso, porque assim, ele fazia um pedaço, fazia isso. Não era do jeito dele. Ele teria arrumado a cama com o travesseiro no pé da cama, a fronha dobrada para cá, do jeito dele. E ficar o tempo todo corrigindo ele. Então, essas são as diferenças que eu acho que assim, esses trabalhos da comportamental ajudam muito para a gente se comunicar, para eles se comunicarem com a gente. Mas a psicanálise, ela dá não só complemento, né? Ela é em si também uma ferramenta muito bacana. Mas ela completa isso aí, porque, gente, daqui a pouco a gente vai ter autista aí com um programa de computador na cabeça. Porque se a gente fica só treinando eles, a gente deixa de lado o sujeito que ele é, né? Porque, na verdade, a gente não quer que seja o sujeito que ele é, não. Ele é muito diferente, atrapalha, ele não age igual a gente. A gente tem esse problema com a cultura, né? Que às vezes a gente nem dá tanta bola para aquilo que a gente acha que está atrapalhando a gente. Quando a gente começa a conviver mais com os autistas, né, a gente começa a perceber que o jeito que eles são é muito legal. Eles ensinam coisas novas pra gente, abordagens novas das coisas, um jeito diferente de viver. Eu sempre comento aqui em casa que assim, o meu filho é um gênio, Pedro, e eu sou uma mula. E quem carrega a pedra aqui é eu e ele vive bem pra caramba. Então, o que eu fico pensando disso, né? Não é uma frase solta, não, eu penso muito nisso. Ele é um ser humano que está no mundo. Ele não incomoda as outras pessoas mais, porque ele já incomodou, porque ele fazia barulho demais, chorava demais, mas ele aprendeu a lidar com isso, né? E ele, por exemplo, é um filho único, né? Que tem tudo, tem a mãe que pode pagar as coisas. Para que Pedro Ivo precisa trabalhar para ganhar dinheiro? Não precisa. Então ele está vivendo, está curtindo a vida dele e aproveitando para se mostrar no mundo. Ele sai por aí, ele toca em carnaval, né? Muito legal. E ele aproveita a vida de uma forma que ele mostra para a gente como que uma pessoa pode viver bem nessa nossa cultura miserável, que a gente vive com uma cultura miserável, que é de palestino brigando com o judeu, ucraniano com o russo, uma coisa absurda, aquele povo lá. O Pedro é um ser humano bom, isso que eu percebo assim. E não é porque ele é bobo, não, porque ele entende das coisas, ele tem maldade, mas ele não quer mal para ninguém, né? E é tão interessante, porque assim, às vezes a gente fala isso, parece retórica, parece que é um texto. Então eu gosto de contextualizar com as coisas que acontecem na nossa vida diária, né? Um dia a gente estava saindo de Mackenzie, um clube aqui em BH que a gente frequenta, e tinha um casal de namorado na nossa frente, eles não nos viram. Aí o Pedro andou um pouco mais rápido e agarrou na mão da moça, pelas costas, agarrou no braço delas. Aí o namorado já virou com um soco armado para dar nele. Quando o cara olhou para ele, o cara virou para ele e falou assim: cara, você é bacana demais, cara. O cara percebeu que ele não era um cara que ia agredir a namorada sexualmente, nem nada, nem percebeu que ele era uma pessoa diferente. Você é tão bacana que eu vou te dar minha namorada. Pode levar ela para você. Aí o Pedro riu, eles ficaram conversando, o cara continuou falando algumas coisas com ele, depois foi embora, né? Esse tipo de coisa, gente, são coisas, são energias do bem. Eu penso muito isso, assim, a gente está aí brigando com essas fakes, esses negócios de gente que entra dentro da escola para matar alunos, às vezes sem nem... É uma energia do mal mesmo, né? O Pedro, ele tem essa coisa, e eu conheço isso em outros colegas dele, em outros autistas, né? Eles querem o bem, né? Agora, tem os autistas que têm um nível mais elevado, que dentro do espectro são pessoas que falam, que se formam, se casam, né?
Eles são diferentes disso aí, né? Vamos dizer. Mas, para eles também, a psicanálise tem cabimento, a comportamental tem também, porque é um negócio interessante. Eles são menos acometidos pelo autismo, né? Vamos dizer assim, e eles conseguem andar mais para frente em termos de educação, de aprender, né? Serem mais independentes. Mas no fundo e no raso também, eles são autistas, a gente percebe. Eles têm esses detalhes, né? E a psicanálise é boa para nós e para eles, para respeitar exatamente esses detalhes. Falou? Vou falar mais de psicanálise, hein, gente? Agradeço vocês terem vindo aqui me ouvir, né? Espero que vocês tenham curtido, que se inscrevam. Tchau, tchau.